E se fosse possível, pegar décadas de estimativas espirituais, relatos mediúnicos, percepções extrafísicas e, tipo, colocar tudo isso dentro de uma inteligência artificial. E aí pedir para ela calcular exatamente em que ponto da evolução a humanidade está agora. Nossa, é um cruzamento de áreas que, à primeira vista, parece até meio contraditório, né? Total. Porque a gente está falando de tentar quantificar o inefável, sabe? De buscar estatísticas super concretas em um campo que é, pela sua própria natureza, totalmente intangível. É quase um paradoxo. E hoje nós vamos analisar um projeto profundamente não convencional que fez exatamente isso. Vamos olhar para uma tentativa de mapear a consciência do nosso planeta usando, olha só, a mesma tecnologia que escreve e-mails corporativos hoje em dia. Sim, o que já soa absurdo, mas a metodologia por trás disso é fascinante. Vou desempacotar isso logo de cara, porque a premissa é bem complexa. O nosso material base para esse mergulho é a obra O Conselho Kármico Responde, do autor Dalton Campos Roque. Uhum. E para quem nos ouve e talvez não esteja familiarizado com o termo, o Conselho Kármico, dentro de várias tradições esotéricas e espiritualistas, é descrito como uma espécie de assembleia, né? Uma assembleia de consciências avançadas que gerencia as diretrizes evolutivas e as encarnações aqui no planeta Terra. Exato, é como se fosse um conselho diretor cósmico, digamos assim. Boa definição. E o que o autor faz no livro é apresentar uma tabela estatística sobre o nível de consciência da população mundial, baseada nas percepções desse conselho. E a forma como ele construiu essa tabela é o que chama a atenção logo de imediato. Porque não estamos lidando com dados de um censo demográfico tradicional do IBGE, nada disso. Definitivamente não. O autor compilou estimativas de figuras históricas e muito conceituadas do meio espiritualista. Pessoas como Chico Xavier, o pesquisador Valdo Vieira e também o Hercílio Mais, que canalizava aquela entidade conhecida como Ramatiz. Fontes bem pesadas na área. Sim, fontes clássicas. Mas a grande novidade metodológica aqui é que, para preencher as lacunas entre esses dados que são tão díspares, o autor utilizou o ChatGPT Plus. Nossa, e aí que a coisa fica futurista. Totalmente. Ele aplicou técnicas de interpolação e extrapolação de dados com a inteligência artificial para tentar encontrar uma coerência matemática e estatística entre essas afirmações metafísicas que estavam soltas. É importante a gente deixar bem claro qual é a missão da nossa análise hoje. Para quem está acompanhando, nós não estamos aqui para validar dogmas religiosos ou, pior ainda, para distribuir troféus de quem é mais evoluído, sabe? Com certeza não, esse seria o caminho mais perigoso. O próprio texto sugere que o objetivo desses números não é alimentar o orgulho de ninguém. É para servir como um diagnóstico, tipo um soco no estômago mesmo. Um espelho bem incômodo para a humanidade como um todo e para o nosso próprio nível de autoconhecimento. É um convite à reflexão, não um campeonato. Exato. Mas antes da gente debater se 10% ou 50% das pessoas fazem isso ou aquilo, a gente tem um problema fundamental de medição aí. O problema de medir o que não se vê. Isso. Como é possível confiar em dados que vêm do plano astral? O autor usa uma analogia genial no livro, dizendo que tentar avaliar essas informações astrais é como tentar adivinhar a distância entre dois postes na rua apenas no olhômetro sem usar uma trena. Fica totalmente sujeito à ilusão de ótica, né? Essa analogia dos postes funciona super bem até certo ponto para ilustrar a falta de instrumentos físicos. Mas o que é fascinante aqui é que a realidade da captação extrafísica é ainda mais complexa do que uma ilusão de ótica. Como assim? O texto aborda isso através do conceito de empirismo. Nas ciências exatas, o dado é o dado. Se uma mesa tem 1 metro, ela tem 1 metro. Sim, a trena não mente. Exato. Mas na pesquisa da consciência e do plano astral, a informação que vem de dimensões sutis nunca chega em estado puro. Ela passa obrigatoriamente pelo filtro do observador, do sensitivo que está captando aquilo. É o fator humano bagunçando a equação, basicamente. Sim, mas não é apenas uma bagunça aleatória. É uma limitação estrutural da nossa espécie.
Esse filtro inclui o vocabulário que a pessoa tem, as crenças culturais dela, os traumas de infância e o grau de lucidez que ela tem no exato momento da experiência. Nossa, é variável. Muita. Se o indivíduo tem um repertório intelectual um pouco mais limitado ou crenças religiosas extremamente rígidas, a forma como o cérebro dele vai decodificar e relatar uma realidade astral complexa será inevitavelmente distorcida. O cérebro distorce a informação para caber naquilo que ele já conhece. Ele tenta traduzir o desconhecido usando um dicionário muito pequeno, né? Perfeito, exatamente isso. Então, na prática, como o autor propõe resolver essa distorção? Porque se cada sensitivo vê o mundo astral através do seu próprio vidro colorido, como a gente chega a um consenso que seja minimamente confiável para alimentar uma inteligência artificial e gerar essas estatísticas? É aí que entra a técnica que o livro chama de pangrafia. Pangrafia. Isso, o prefixo pan indica totalidade. Então, em vez de depender de um único sentido mediúnico ou da intuição de uma única pessoa com seu filtro particular, a pangrafia busca a captação integral e simultânea de múltiplas formas de percepção. É cruzar dados anímicos e mediúnicos de fontes variadas para afinar a precisão. Trazendo isso para um cenário mais tátil, como isso funcionaria no dia a dia de uma pesquisa? Pense da seguinte forma. Digamos que um grupo de pesquisadores esteja investigando um ambiente extrafísico. Um médium que é clarividente olha e vê uma aura de cor super escura. Tá, ele viu. Isso. Outro sensitivo, que não vê nada, é clarsenciente. Ele sente uma angústia física profunda no peito. E um terceiro pesquisador capta auditivamente uma frase fragmentada que não faz muito sentido. Cada um pegou uma peça do quebra-cabeça. Exatamente. Se você analisa isoladamente, o primeiro pode achar que é uma ameaça demoníaca, o segundo pode achar que é um ataque de pânico dele mesmo, e o terceiro não vai entender o contexto daquela frase solta. A pangrafia é esse processo analítico rigoroso de triangular essas percepções isoladas. Ah, entendi. Cruza-se tudo para chegar à conclusão de que, na verdade, não é uma ameaça nem um ataque de pânico. Eles estão diante de uma consciência extrafísica em um estado de luto profundo. Filtra-se o viés individual através desse cruzamento de fontes. É como colocar vários filtros coloridos sobrepostos até a imagem original aparecer. E ao jogar essas percepções cruzadas de vários autores no ChatGPT, a proposta do livro é que o algoritmo consiga encontrar as correlações matemáticas que seriam invisíveis ao olho nu. Exatamente. A IA funciona como a lupa final desse processo pangráfico. Beleza, isso estabelece muito bem a nossa régua e o nosso método. Agora que a gente já entende as engrenagens da pangrafia e o uso da inteligência artificial para tabular esse empirismo todo, acho que podemos olhar para os números concretos, o retrato macro da humanidade. Vamos lá, os números são impactantes. E como são? O primeiro dado vem de estimativas extraídas da obra Voltei, escrita por Chico Xavier, ditada pelo espírito conhecido como Irmão Jacó. Segundo a tabela construída, 75% da população mundial, o que equivale a mais ou menos 8 bilhões de pessoas hoje, são classificadas sob o termo bárbaros. É um termo forte. Muito forte. E os outros 25%, cerca de 2 bilhões de pessoas, são descritos como pessoas melhores, indivíduos que possuem um dharma, ou seja, uma missão de vida ativa e consciente. Essa é, sem dúvida nenhuma, a divisão que causa o maior choque inicial em quem analisa essa tabela pela primeira vez. E com total razão, né? Eu consigo ouvir as pessoas que nos acompanham agora levantando uma bandeira vermelha gigante e questionando isso de imediato. Porque chamar 3/4 da humanidade de bárbaros soa incrivelmente elitista, soa como um julgamento de valor pesado, quase segregacionista até. Com certeza, como a gente olha para um dado desses vindo de fontes espirituais sem cair na armadilha do ego espiritual? Daquela coisa de nós somos a luz e eles são a massa ignorante. Esse ceticismo e essa repulsa inicial em relação ao termo bárbaro são totalmente válidos e até necessários para a gente não cair em fanatismo. Se olharmos sobre a ótica da nossa linguagem contemporânea, da nossa moralidade, bárbaro soa puramente como um insulto. Sim, soa como alguém violento e cruel de propósito. Exato.
Porém, se a gente conectar isso ao cenário maior e à visão do conselho kármico apresentada no livro, percebemos que não se trata de uma condenação moral de forma alguma. O conselho kármico não olha para esses 75% com desprezo. É apenas um diagnóstico de estágio de desenvolvimento. Tá, me explica melhor essa diferença. Trazendo para a psicologia, é quase como aplicar aquela famosa pirâmide de Maslow para a evolução da consciência. Aquela da base da pirâmide que fala das necessidades fisiológicas e de segurança antes de tudo? Perfeito. Para esses 75% da humanidade, o foco atual, quase que exclusivo da existência deles, é a necessidade básica de sobrevivência. É conseguir comida, pagar as contas básicas, a manutenção do seu território e o exercício muito rudimentar do poder sobre o seu pequeno espaço. Eles estão literalmente no modo de sobrevivência. Estão no modo de sobrevivência. São consciências em estágios iniciais que estão aprendendo pelo atrito, pelo contraste. Operando naquela linha muito tênue onde o instinto animal básico começa, aos pouquinhos, a dar lugar à razão. Então, o termo bárbaro aqui se refere à brutalidade do ambiente de sobrevivência no qual a mente deles está presa. Não é uma falha de caráter inerente, é uma limitação de contexto. Ah, então seria o equivalente a olhar para crianças no jardim de infância e julgar elas porque elas não sabem resolver equações diferenciais. Excelente analogia. Não há maldade na ignorância delas, é simplesmente o estágio curricular em que elas estão focadas naquele momento. A preocupação da criança é o lanche, a brincadeira, ou, no nosso paralelo planetário, é a sobrevivência primária, chegar vivo no final do mês. Exatamente isso. É uma questão de foco consciencial. E o contraponto disso é igualmente importante da gente esclarecer. Os 25% que são descritos como possuidores de um dharma, de uma missão, não são seres superiores no sentido arrogante de merecerem tapete vermelho cósmico. Não são os escolhidos VIPs. Longe disso. A distinção de ter um dharma significa, basicamente, que essa consciência despertou para a noção de causa e efeito coletivo. Essa parcela da população entende, ou pelo menos começa a entender, que as suas ações afetam o ecossistema social ao redor. Eles têm uma visão sistêmica. Isso. Eles não estão apenas tentando sobreviver a qualquer custo derrubando os outros. Eles despertaram para um propósito de contribuição. Eles não querem apenas evoluir sozinhos, eles tentam contribuir com o ambiente. É um salto evolutivo que traz muito mais deveres e dores de cabeça do que direitos. Nossa, o que muda totalmente o peso da coisa. Não é um título de nobreza que você pendura na parede, é um fardo gigantesco de responsabilidade. Exatamente, é trabalhar dobrado. Mas a nossa análise fica ainda mais complexa e eu diria até mais curiosa quando saímos dessa divisão comportamental macro de bárbaros versus missionários e começamos a sobrepor talentos espirituais específicos a essa equação. É aqui que a matemática da coisa cria um funil que é de cair o queixo. Sim, a aplicação da estatística sobre essas capacidades que a gente geralmente considera místicas revela uma raridade fascinante. E a gente pode explicar essa regra matemática de interseção de grupos usando a própria analogia do texto, que é muito boa. É fácil encontrar alguém que seja muito bom em artes plásticas, digamos um ótimo pintor. E também é relativamente fácil achar alguém bom em esportes, um ótimo jogador de vôlei. Mas encontrar alguém que seja um pintor brilhante e, simultaneamente, um atleta de elite é incrivelmente mais raro. A interseção dos talentos é onde o bicho pega. Perfeito. E então, para visualizar esse funil consciencial, vamos direto aos dados compilados pela IA a partir das fontes. Segundo o cruzamento, cerca de 10% da população mundial possui alguma forma de mediunidade ostensiva. É uma sensibilidade ali, uma ponte mais acessível entre as dimensões físicas e extrafísicas. O que já é um número razoável, 1 em cada 10 pessoas. Exato. Por outro lado, utilizando as estimativas históricas do pesquisador Valdo Vieira, estima-se que apenas 1,2% da humanidade tem o que é chamado de projeção astral lúcida. Sim, que é a habilidade consciente de sair do corpo físico. Isso, sair do corpo, atuar nessas realidades extrafísicas e o mais difícil, trazer a memória completa e intacta dessa experiência para o cérebro físico quando acorda.
Até aí, a gente tem duas características isoladas, como a arte e o esporte da sua analogia. O verdadeiro desafio analítico e a raridade surge quando a gente calcula a interseção desses grupos. Que é onde a tabela começa a ficar assustadora. Porque quando se cruza os dados, a estimativa do livro é que apenas 0,5% da humanidade possua mediunidade e projeção astral lúcida simultaneamente. O número despenca. Despenca brutalmente, de 10% de um lado e 1% do outro, cai para 0,5%. Por que ter as duas coisas ao mesmo tempo é tão estatisticamente improvável? O que é fascinante aqui é que essa probabilidade estatística reflete uma dificuldade mecânica e energética muito profunda do nosso corpo sutil. Não é apenas uma questão de não ter tempo para treinar as duas coisas. Tem a ver com a própria natureza das habilidades. Exatamente. A mediunidade, em sua base funcional, exige um estado de extrema receptividade. O indivíduo precisa dilatar as suas fronteiras energéticas, baixar a guarda e permitir a influência de campos externos para poder captar a mensagem. Ele vira um receptor de rádio. Isso. É um processo predominantemente passivo, de entrega. Uma energia yin, se a gente usar os termos orientais. Entendi. Já a projeção astral lúcida exige a mecânica exatamente oposta. Ela requer um foco mental absoluto, um controle rigorosíssimo das próprias fronteiras energéticas para não ser levado por qualquer correnteza astral. Exige exteriorização ativa de energia e a manutenção de uma vontade inquebrável para manter a lucidez fora do corpo e voltar com a memória. É um processo extremamente ativo e yang. Nossa, agora faz muito sentido. É como tentar manter o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo com força total. As energias necessárias para ativar as duas habilidades operam em direções completamente contrárias dentro do indivíduo. Perfeitamente. Equilibrar essas duas forças simultaneamente sem sofrer um colapso psicológico ou um desgaste energético severo no dia a dia é o que torna esse grupo tão minúsculo. O texto destaca que o Conselho Kármico chama esse 0,5% de consciências em transição. Consciências em transição. Sim, são pessoas que funcionam como pontes vivas. Eles conseguem navegar e operar com lucidez entre as dimensões espirituais, mas ao mesmo tempo mantêm o discernimento para não negligenciar a materialidade da vida humana, pagando seus impostos e cuidando da família. É andar na corda bamba, com vento forte. Mas o funil da tabela não para por aí. Segundo o cruzamento, apenas 0,1% da população teria mediunidade, projeção astral lúcida e também aquele Dharma, aquela missão ativa que mencionamos antes. Fica ainda mais estreito. E o topo absoluto dessa pirâmide estatística aponta que somente 0,01% da humanidade consegue reunir tudo isso somado a um altíssimo grau de discernimento consciencial. É a agulha no palheiro cósmico. Pois é, e aqui eu preciso ser a voz da nossa audiência novamente e levantar outra bandeira vermelha, porque eu consigo imaginar muita gente escutando isso agora, balançando a cabeça e pensando: lá vem mais uma hierarquia espiritual onde os falsos gurus vão se autoproclamar o 0,01% iluminado. É o perigo de sempre, né? Sim. Como a gente evita que esses dados estatísticos de evolução virem simplesmente combustível para o mais puro narcisismo espiritual? Essa é, paradoxalmente, a trava de segurança do próprio sistema evolutivo que o livro apresenta. A exigência principal para estar nesse grupo minúsculo do 0,01% é justamente esse altíssimo grau de discernimento consciencial. Tá. E como isso funciona na prática contra o ego? Se o indivíduo olha para essa tabela, sente o seu próprio ego inflar e pensa: nossa, eu sou claramente parte dessa elite avançada, olhem para mim. Ele imediatamente, naquele exato segundo, demonstra uma falta de discernimento tão grande que o desqualifica para a categoria. Genial. O próprio ato de reivindicar o topo te empurra direto para a base da pirâmide. Exatamente isso. O verdadeiro discernimento elimina por completo a necessidade psicológica de se sentir especial ou superior aos outros.
As consciências que, de fato, operam nessa intersecção minúscula raramente estão em pedestais buscando seguidores na internet. Eles não estão fazendo dancinha no TikTok para mostrar a aura. Não, definitivamente não. Eles tendem a ser pessoas anônimas. Eles estabilizam o ambiente energético das suas famílias, pacificam seus ambientes de trabalho e suas comunidades sem pedir nenhum aplauso em troca. Porque eles compreendem, na raiz, que a evolução é algo funcional e não performático. Isso é muito profundo e nos leva direto a uma reflexão crucial sobre teoria versus execução, performance versus realidade. Porque até agora, nesse nosso mergulho, a gente falou muito sobre ter a ferramenta, ter a mediunidade, ter a projeção, ter a missão. Ter o potencial, né? Isso. Mas e a execução desse potencial na prática? Aqui é onde fica realmente interessante, porque a tabela traz a discrepância mais brutal de todas. O verdadeiro abismo entre acreditar em algo e, de fato, viver aquilo. É um momento de choque, onde os dados empíricos esbarram de frente com a entropia caótica da vida humana cotidiana. Vamos aos números para a audiência cair na real junto com a gente. Estudos sociológicos globais, dados de domínio público mesmo, indicam que cerca de 50% da população mundial acredita em alguma forma de reencarnação, karma ou continuidade da vida após a morte. Metade do planeta. Metade do planeta tem essa teoria na cabeça, de que a gente volta e precisa evoluir. Lembra também que, segundo as fontes, 25% tem um dharma, uma missão de vida específica. Pois bem, quando o autor do livro cruza essas estimativas com as canalizações específicas de Ramatiz através do Hercílio Mais, o resultado final é estarrecedor. A estimativa é que apenas 5% da humanidade consiga de fato cumprir plenamente o seu Dharma ao fim de uma encarnação inteira. A queda na taxa de sucesso é monumental e assustadora. É quase inacreditável se a gente pensar bem. 50% acreditam no sistema de evolução, 25% recebem uma missão clara e só 5% chegam lá no final do jogo e cumprem o objetivo. Por que a falha é a regra tão esmagadora e o sucesso é uma exceção tão ínfima? Isso levanta uma questão essencial sobre a nossa realidade. A explicação para essa taxa de mortalidade de propósitos está na própria natureza do nosso ambiente físico e em um conceito central que o autor traz no final, chamado empirismo didático e reducionista. Explica isso pra gente, que nome complicado. Calma que faz sentido. A tabela que estamos analisando, apesar de gerada por IA e fontes cruzadas, é, em sua essência, uma ferramenta pedagógica, didática. Ela precisa fatiar a realidade em porcentagens redondas para que o nosso cérebro físico, limitado, possa compreender o cenário. Mas na vida real crua, essas porcentagens não são caixas estanques e rígidas, onde você entra e não sai mais. As pessoas não nascem carimbadas na testa com "eu sou o sucesso dos 5%. A vida humana intrafísica, esse nosso mundo material de carne e osso, exerce uma atração gravitacional poderosíssima contra a lucidez. Você diz no sentido de que a densidade da matéria, os problemas do dia a dia, puxam a nossa atenção para baixo o tempo todo? Puxam para a dispersão absoluta. Veja bem, o indivíduo pode fazer parte daqueles 25% que nascem com um dharma maravilhoso, uma missão voltada para a educação infantil ou para assistência social, por exemplo. Nasce cheio de propósito. Cheio de luz e propósito. Mas aí ele cresce. E a vida material acontece. Ele precisa pagar boletos que vencem todo dia 5. Ele enfrenta 2 horas de trânsito caótico sob sol quente. Ele sofre uma traição amorosa que destrói a autoestima dele. Realidade batendo na porta. Tem que lidar com a inflação no supermercado, com um chefe tóxico, com as armadilhas do próprio ego nas redes sociais. Essa fricção constante, esse atrito diário, desgasta a lucidez espiritual de qualquer um. Nossa, verdade. Cumprir um Dharma não é um evento épico que acontece num fim de semana, num retiro de meditação. É uma maratona de décadas exigindo coerência diária. É muito fácil. É incrivelmente fácil acreditar na evolução espiritual quando se está lendo um livro calmo num domingo à tarde. Com um incenso aceso. Exato.
O desafio real é manter o foco na sua missão de alma quando a sua conta bancária está no vermelho e a sua estrutura familiar está desabando. É a velha e dolorosa diferença entre conhecer o caminho e de fato caminhar o caminho, né? O atrito da realidade material corrói as nossas boas intenções mais sublimes. E é exatamente por essa erosão constante que o índice de sucesso despenca para 5%. A evolução real requer uma manutenção diária de harmonia íntima. E isso é algo que a vasta maioria de nós, completamente mergulhados na urgência das demandas físicas, simplesmente não consegue sustentar de forma contínua. A gente escorrega o tempo todo. O tempo todo. O indivíduo que tem aquelas habilidades raras no topo da pirâmide pode muito bem ter um lapso de raiva no trânsito e operar momentaneamente com a mesma agressividade dos 75% da base. A tabela, na prática, é totalmente fluida. Nós oscilamos entre essas categorias todo santo dia. O que nos leva à grande pergunta final. Então, o que isso tudo significa para quem separou esse tempo precioso para nos ouvir hoje? Porque quando a gente olha para toda essa estrutura de dados, desde o uso de inteligência artificial para cruzar as estimativas do Chico Xavier e do Valdo Vieira, até essas porcentagens esmagadoras de fracasso em cumprir nossa missão, a sensação inicial pode ser de um pessimismo total. Uma sensação de que não tem jeito. Exato, de que o jogo está perdido. Mas a verdadeira utilidade de um diagnóstico médico não é deixar o paciente deprimido com o tamanho da doença. É mostrar exatamente onde o tratamento precisa ser aplicado com urgência. Sem dúvida nenhuma. A intenção do autor, ao sistematizar esses dados todos com a IA, não é decretar a falência da raça humana. É criar um mapa que escancara, que joga na nossa cara onde estão os nossos maiores gargalos evolutivos. Onde a gente está errando como coletivo. A fluidez estatística que a gente discutiu é a constatação libertadora de que todos nós estamos em construção. Ninguém é só um número fixo e imutável numa planilha gerada pelo conselho kármico. Ninguém. E se a gente pensar bem a fundo, a revelação de que a tabela é apenas didática e de que nós oscilamos entre as porcentagens o tempo todo, devolve a responsabilidade inteiramente para as nossas mãos. As nossas pequenas escolhas diárias é que determinam em qual daquelas estatísticas nós vamos operar no dia de hoje. Perfeito. Mas, para fechar nossa análise com chave de ouro, ouvindo toda essa mecânica complexa, eu sei que você sempre gosta de puxar um fio solto, levar o raciocínio um passo além para quem nos escuta. Sim, e a reflexão que se forma na minha cabeça a partir dessas fontes levanta um ponto que quase sempre passa batido nessas buscas intensas por desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Qual seria? Bom, nós vimos durante toda essa análise o quanto é estatisticamente raro e mecanicamente complexo reunir múltiplas habilidades extrafísicas, como mediunidade e projeção lúcido. Vimos também a queda livre e brutal de 25% para meros 5% na execução real do nosso propósito. Isso me faz pensar, o que aconteceria se as pessoas, de forma geral, parassem de sofrer tanto por essa ambição espiritual de se tornarem o super-humano místico do grupo do 0,01%? E se a gente largasse essa pressão, né? Exato. E se essa obsessão contemporânea por abrir o terceiro olho, se projetar no astral toda noite ou ser um médium de excelência internacional, estivesse, na verdade, ofuscando e atrapalhando o trabalho real que precisa ser feito? Se a gente assumir que a maior causa do fracasso do Dharma não é a falta de poderes mágicos, mas sim o atrito exaustivo do cotidiano material, Aonde você quer chegar com isso? será que a chave para fazer parte desses raros 5% que cumprem sua missão no final da vida não está nas grandes e raras habilidades extrasensoriais, mas sim exclusivamente na capacidade de sustentar um simples, mas constante e teimoso momento de lucidez silenciosa, enquanto o mundo inteiro ao seu redor parece entrar em colapso? Uau! Uma inversão total de perspectiva. O verdadeiro heroísmo espiritual não está no dom grandioso e raro, mas na persistência invisível e anônima do dia a dia. É o básico bem feito. Não se trata de quão longe e quão alto você consegue voar solto no plano astral. Se trata de quanta lucidez e paciência você consegue manter durante uma discussão boba no trânsito numa terça-feira chuvosa.
Esse é o verdadeiro teste do conselho kármico. E isso nos leva de volta de forma perfeita à nossa premissa inicial lá do começo. Talvez nós nunca tenhamos uma trena perfeita e exata para medir a evolução da consciência. Nem mesmo com toda a inteligência artificial do mundo interpolando os melhores sensitivos da história. A tecnologia e a mediunidade só podem apontar a direção. Pois é. Porque a única medição que realmente altera a estatística final lá na frente é a honestidade incômoda com que nós avaliamos as nossas próprias reações, os nossos próprios defeitos, um dia de cada vez, no meio do caos. Fica essa provocação pesada, mas necessária, para ecoar e, quem sabe, gerar pequenas, mas consistentes mudanças na rotina de quem nos acompanhou até aqui. Um excelente e profundo momento de reflexão para todos. E até o nosso próximo mergulho.